Por trás das manchetes, há crimes tão perturbadores que mudam para sempre pessoas e locais envolvidos. A coletânea de crimes reais de hoje explora 5 casos que desafiam a lógica, incluindo assassinatos perturbadores, casos arquivados e mistérios não resolvidos. Aqui estão as 5 histórias de crimes reais mais assustadoras já contadas. A história de Grace Holland é estranha. Mãe de 4, ela criava os filhos com o namorado de longa data, Roberto Douse, capitão dos bombeiros locais. Em julho de 2020, tudo mudou para eles quando Grace faleceu de forma inesperada. O relatório oficial diz que Grace Holland se suicidou diante de Roberto, mas alguns investigadores e detetives duvidam disso. Veja, Grace era destra, mas o ferimento veio do lado esquerdo. Roberto diz que Grace estava profundamente deprimida, mas a família e os amigos dela dizem o contrário. Grace deixou um bilhete escrito à mão na cena do crime, mas muita gente diz que qualquer um que tenha olhos pode ver que essa letra não é dela. Mas o aspecto mais misterioso de todos é que, apenas 3 anos após a trágica perda de Grace, a nova namorada de Roberto, a doutora Sarah Sweeney, também perdeu a vida bem na frente dele. Assim como Grace, Roberto insiste que tudo isso é um mal-entendido. Mas os avanços recentes na investigação lançaram uma nova luz sobre a situação. Espero que vocês estejam preparados, porque essa é uma história estranha. Em 2020, Grace Holland vivia com seu namorado Roberto Dawes em Creve Coeur, Missouri. Ela era conhecida por ser animada e cheia de energia. Quando ela e Roberto se conheceram, por volta de 2016, Grace tinha acabado de sair de um casamento bastante difícil, mas esse relacionamento não parece ter terminado muito bem. Após o fim do casamento, os dois mantiveram uma relação civilizada, principalmente pelos filhos. Curioso que, ao conhecer Roberto, o que mais chamou a atenção de Grace foi o Porsche dele, que ele usava para ir e voltar do trabalho. Roberto era um homem que certamente chamava muita atenção. Ele era um homem muito conhecido na comunidade local por ser um cidadão exemplar, um cara que lutava por justiça e paz. Sempre que podia, como capitão dos bombeiros de Maryland Heights, ele mantinha uma boa reputação e parecia cumprir bem esse papel. Todos na região de Maryland Heights conheciam Roberto, todos o admiravam. Ele era um cara que muitos meninos e meninas da área aspiravam ser. Roberto atuava no corpo de bombeiros local e mantinha fortes laços com o departamento de polícia da região, principalmente devido ao seu trabalho, mas também por relações tradicionais com os moradores locais. O mais impressionante é que Roberto não foi o único da família a dedicar a vida a ajudar os outros. Ele veio de uma família de socorristas. Seu pai foi capitão dos bombeiros de Maryland Heights e passou o título para Roberto ao se aposentar. Se isso não bastar para mostrar o caráter de Roberto Douse. A família dele também é dona de uma pequena empresa chamada Liberty Artworks, que faz memoriais para policiais e bombeiros locais que já faleceram. Esse negócio foi iniciado pelo pai do Roberto em seu tempo livre para ajudar famílias que perderam entes queridos em serviço. Quando Roberto conheceu Graça, foi amor à primeira vista. Ambos tinham bagagens de relacionamentos passados, mas nada que não pudessem superar. Graça trouxe 4 filhos do casamento anterior, e Roberto, um filho de outro relacionamento. Para ela, Roberto era o pacote completo. Graça tinha grande respeito por socorristas, policiais, detetives e bombeiros. Desde jovem, ela dedicou-se a ajudar outros a encontrar justiça. Ela chegou a participar do programa Explorador da Polícia ainda adolescente, voltado para jovens interessados em aprender sobre o funcionamento interno da polícia, investigações e rastreamento de suspeitos até a justiça. Quando Grace terminou o ensino médio e entrou na faculdade, escolheu justiça criminal. Após se formar, aproveitou todas as oportunidades. Ela sentia que precisava retribuir a sua comunidade local e ajudar as forças policiais locais sempre que podia. Até onde sei, Grace nunca pôde usar seu diploma de justiça criminal, pois assim que o obteve, o primeiro filho dela nasceu e, em seguida, ela passou a dedicar quase todo o tempo criando os 4 filhos. Ao longo dos anos, após conhecer Roberto, Grace se tornou o que sua irmã chamou de esposa de policial, uma mãe em tempo integral em casa.
Na maior parte do tempo, enquanto Roberto ajudava a sustentar a família financeiramente, combatendo incêndios e resolvendo crimes, para Grace, isso parece ter sido um sonho realizado. Ela amava seus filhos mais do que tudo, e não conseguia se imaginar em outro lugar que não fosse ao lado deles. Mas foi aí que a tragédia aconteceu. Não sabemos as datas exatas, mas em 2020, Grace recebeu a pior notícia que uma mãe poderia imaginar. Sofreu um aborto espontâneo. Ela e Roberto tentavam ter um filho há meses, e ao descobrirem a gravidez, infelizmente perderam o bebê. Eu nem vou fingir que entendo a dor, o luto e as emoções esmagadoras que vêm de uma situação como essa. Mas ficou muito claro que após essa perda, Grace estava sofrendo muito. A mulher que antes era alegre e despreocupada, aparentemente, da noite para o dia, se tornou uma sombra do que era. Ela se viu presa em uma depressão que é incompreensível. Ela estava consultando um médico por causa disso, mas os medicamentos simplesmente não conseguiam afastar os pensamentos sombrios. Diversas fontes afirmam que isso foi o início do fim para Grace, e Robert também sugeriu isso. Mas ninguém na família de Grace poderia imaginar o quanto ele estava certo. Era 22 de julho de 2020 e Laura Holland, irmã gêmea de Grace, acordou com uma mensagem no Facebook que ela não podia acreditar. Uma amiga perguntou: "É verdade que sua irmã morreu?" Laura ficou surpresa, sem entender o que estava acontecendo ou do que a amiga falava. A amiga que enviou a mensagem era professora da escola da filha de Grace, sobrinha de Laura, e soube da notícia pelo policial da escola. Assim, o relacionamento que Laura tinha com sua irmã acabou, sumiu, sem ao menos uma única palavra da própria Grace. Laura conta que, ao ouvir a notícia, ficou em choque. Ela avisou toda a família e todos souberam da morte de Grace. Um dos detalhes mais dolorosos dessa situação é que, quando a notícia chegou, uma das 4 filhas de Grace esperava ansiosa a mãe para irem comprar sapatos juntas. Essa viagem não ocorreu, Grace não apareceu e nenhum filho a viu de novo. A notícia chegou por volta das 5h10 daquela manhã, sem aviso ou indício da tragédia que viria. Roberto Dowse ligou para o 911 e calmamente se identificou como capitão dos bombeiros de Maryland Heights, sem gaguejar ou suspirar. Ele disse ao atendente que Grace havia usado uma arma para tirar a própria vida bem na frente dele, depois de lutar contra a depressão por meses. Quando os primeiros socorristas chegaram, eles rapidamente perceberam que Roberto não havia tentado nenhum tipo de reanimação, nem fez qualquer tentativa de salvar a vida de Grace, caso ela tivesse sobrevivido ao disparo. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O legista constatou que Grace levou um tiro na têmpora esquerda, com trajetória levemente descendente, mas era destra. Então, se ela fosse tirar a própria vida, não estaria segurando a arma com a mão direita? Esse foi o segundo sinal de alerta. De forma bastante estranha, imediatamente após a chegada da polícia ao local do crime para coletar evidências, Roberto decidiu ligar para seu advogado antes de dizer uma única palavra a qualquer um dos policiais que apareceram na cena do crime. Roberto consultou tudo com seu advogado, que lhe dizia o que ele deveria ou não dizer aos investigadores. Esse foi o terceiro sinal de alerta. Os investigadores conseguiram encontrar 2 bilhetes deixados na cena do crime, ambos determinados como tendo sido escritos à mão por Graça no mesmo dia em que perdeu a vida. No primeiro bilhete, ela fala às filhas, expressa orgulho e afirma que cada uma conquistará coisas incríveis na vida. No segundo bilhete, ela diz a Roberto que queria que ele entendesse que a vida é mais que coisas e dinheiro. Termina a carta com: "Adeus, meu amor." Após o ocorrido, Roberto quase não foi investigado e o caso foi dado como resolvido. Grace foi considerada como tendo cometido suicídio por depressão. E foi isso. Todos na região conheciam Roberto como um dos mais respeitáveis da comunidade e sentiam pena dele, não desconfiança. Mas assim que Laura soube que Roberto decidiu contratar um advogado antes mesmo de ser considerado suspeito, ela soube que havia algo errado. Como viria a se revelar, nos meses que antecederam sua morte inesperada, Graça confidenciou à sua irmã Laura que, segundo ela, Roberto não era o homem que aparentava ser. Roberto era extremamente abusivo e, com o passar do tempo, esse abuso só piorou. A situação ficou tão séria que ela começou a registrar tudo, até gravando os abusos de Roberto para ter provas, caso precisasse no tribunal.
Laura se lembrou de ter visto vários hematomas em Graça, e estava claro que a violência estava saindo do controle. Uma noite, Graça cometeu o erro de tocar uma de suas gravações para Roberto, esperando que ele se ouvisse e percebesse o quão cruel estava sendo. Infelizmente, ele não ouviu as acusações de Graça, e sua própria voz na gravação só piorou as coisas. A família de Graça reconhece que isso seria um erro trágico. Graça ficou tão sobrecarregada com o comportamento instável de Roberto que chegou a procurar o Corpo de Bombeiros de Maryland Heights, o vice-chefe do departamento médico, esperando que ele explicasse por que Roberto estava tão agressivo. Pelo que posso dizer a ela, as ligações e pedidos de explicações foram praticamente ignorados por esse homem e toda a situação foi deixada de lado, de acordo com Laura. Graça acreditava que podia ajudar Roberto e pensava que conseguiria a ajuda necessária para ele. Tentou até matricular ambos em aconselhamento, mas isso não funcionou. Com o passar do tempo, Roberto foi ficando cada vez mais irritado e, se a família de Graça estiver certa, ele acabou perdendo o controle. A família de Graça diz que o comportamento de Roberto com ela era simplesmente inaceitável. Ele passou a controlar tudo na vida dela, determinando com quem e como ela podia passar o tempo. Ele controlava quanto dinheiro ela podia gastar com gasolina e até decidia quando e com que frequência ela via os próprios filhos. Quando a irmã de Grace, Laura, falou sobre o funeral de Grace, ela comentou que ninguém apareceu. Ela afirma que nenhum amigo de Grace foi ao funeral porque Roberto a fez cortar relações com todos. Sua melhor amiga cortou relações com ela semanas antes de sua morte, após uma experiência ruim. Durante um jantar com Grace e Roberto, apesar dos detalhes não terem sido totalmente revelados, Laura afirma que Roberto forçou Grace a deixar o emprego para trabalhar na Liberty Artworks, empresa dele. Mas, curiosamente, ele não quis incluir o nome dela na folha de pagamento. Todos os pagamentos dela eram por fora, impedindo que recebesse benefícios ou declarasse essa renda nos impostos do casal. Tornando-a totalmente dependente de Roberto, ele até assinava seus cheques mensalmente. Segundo o Crime Scoop, após a morte de Graça, Roberto rapidamente fez as malas e saiu da casa do casal. Agora ele mora em uma nova casa que ele e Graça, na verdade, escolheram juntos apenas algumas semanas antes da tragédia. Uma casa onde Laura afirma que Graça escolheu cada lustre e os detalhes das lareiras. Poucos dias após a mudança, Roberto disse na cidade que já estava, abre aspas, com um pé fora do relacionamento meses antes de Graça morrer. Explicando que foi assim que ele seguiu em frente tão rápido. Essa declaração, por todos os motivos óbvios, me incomoda muito. Em vez de parecer um parceiro enlutado que acabou de perder o amor da sua vida, Roberto estava passando para a maioria das pessoas como um cara insensível que não se importava nem um pouco. Com base nas declarações dele para amigos e conhecidos, ele realmente não demonstrou nenhum sinal de luto ou remorso. Na verdade, ele parecia até satisfeito que o relacionamento tivesse acabado tão abruptamente. Ao falar sobre Grace, ele não a retratou como vítima de sua própria saúde mental, vítima de abuso dele ou qualquer outra coisa. Em vez disso, como o Crime Scoop coloca, ele a retratou como nada mais do que desesperada e delirante. Mas é aqui que as coisas ficam realmente insanas. Todos já ouvimos histórias de crimes reais com reviravoltas inesperadas, mas esta é insana. Quando a polícia estava coletando informações sobre Grace, os eventos que levaram à sua morte e muitos dos aspectos da vida de Roberto que aconteceram depois que Grace se foi, eles descobriram algumas notícias muito interessantes. Roberto não era fiel a Grace há muito tempo. Digo, quem imaginaria um marido abusivo traindo a esposa? Nunca. Mas isso nem é o mais surpreendente. A parte mais louca é que ele não estava apenas saindo com outras mulheres. Ele também estava saindo com outros homens. E isso é um fato comprovado. A polícia soube da informação por mensagens de texto editadas, obtidas pelo advogado de Roberto. Nessa época, Roberto cortou todos os laços com a família de Graça, inclusive as 4 filhas que ajudou a criar. Como se desligasse um interruptor, ele se fechou e foi embora, sem nunca mais falar com elas. Ele nunca pediu para participar do funeral de Graça, e eu nem consegui confirmar se ele compareceu ou não ao funeral. Ele chegou a proibir o Corpo de Bombeiros de Maryland Heights de falar novamente com a família de Graça.
Logo depois disso, aos olhos dos entes queridos de Graça, Roberto basicamente deixou de existir num piscar de olhos. Ele simplesmente desapareceu da vida deles. Curiosamente, nessa época, detetives do Departamento de Polícia de Creve Coeur procuraram Roberto para tomar seu depoimento e entrevistá-lo sobre a morte de sua esposa. Ele foi levado para uma sala de interrogatório, onde teve que dar depoimentos escrito e verbal, ambos gravados como evidência. Mas assim que ele saiu da sala naquele dia, essa gravação foi apagada. O Departamento de Polícia de Creve Coeur afirma que isso não passou de um simples erro, um erro digital. Mas vou ser honesto, não tenho tanta certeza. Considerando os laços que Roberto tinha com a polícia local, será que é tão difícil acreditar que ele pode ter cometido um deslize e dito algo que não deveria? Um amigo dele na delegacia ajudou a sumir com a fita. Sempre tento não opinar nesses casos e só relato fatos e evidências. Mas isso está ficando difícil de ignorar. Como se não bastasse, uma gravação de Robert discutindo com seu filho pequeno foi misteriosamente apagada enquanto estava com a polícia. Essa gravação poderia ter sido usada contra Robert no tribunal para provar que ele era, de fato, o homem abusivo que Grace dizia que ele era. Mas agora que essa gravação também sumiu, ele saiu impune. E como se isso já não fosse ruim, as coisas iam piorar muito. Laura Holland contatou diversos veículos de notícias após a morte da irmã. Ela compartilhou uma longa lista de crimes e negligências que acredita terem sido cometidos pelo Departamento de Polícia de Creve Coeur. De acordo com Laura, ao investigar a cena do crime, o legista não identificou corretamente os ferimentos de entrada e saída no corpo de Grace. A polícia relatou incorretamente a localização de Roberto quando Grace faleceu, segundo ele mesmo admitiu. Roberto estava bem ao lado dela, mas alguns relatórios policiais sugerem o contrário. Eles não afastaram amigos de Roberto da investigação, pois já haviam fechado a cena do crime antes. Apesar de conversarem com a família, não investigaram o anel de noivado desaparecido da cena do crime. Não coletaram provas forenses das mãos de Roberto ou Graça para identificar quem segurava a arma. Naquela noite, eles perderam várias gravações de vídeo, não documentaram hematomas óbvios no corpo de Graça, não verificaram a caligrafia nas cartas que foram encontradas na cena do crime e nunca se preocuparam em interrogar Roberto por 14 meses após o crime ter ocorrido. Agora, você deve se lembrar que eu mencionei os bilhetes encontrados na cena do crime, assim como o fato de que a polícia nunca verificou a caligrafia nesses bilhetes. Gávio Peixe fez um ótimo trabalho reunindo evidências para o caso e achou digitalizações dos bilhetes encontrados na cena do crime. Assim como outros exemplos de caligrafia da Graça, quando ela preenchia formulários ou escrevia bilhetes nas semanas ou meses que antecederam o crime. Dê uma olhada nesta imagem aqui. A imagem à esquerda foi retirada do bilhete que, supostamente, Graça escreveu para suas filhas no dia em que perdeu a vida. A imagem à direita veio de bilhetes autoadesivos que a Graça deixou para trás por algum motivo. Agora é o seguinte, eu ouvi falar. Várias pessoas expressaram suas preocupações de que essa caligrafia simplesmente não corresponde à da Laura. A irmã da Graça também acha que a caligrafia não é da Graça, mas preciso ser totalmente honesto com você. Se você olhar para a caligrafia confirmada do lado direito e comparar com a suposta caligrafia do lado esquerdo, eu não vejo nenhuma diferença significativa agora. Destaquei amor e orgulho nas duas imagens para mostrar claramente as mesmas palavras escritas com semanas de diferença. E para mim, elas realmente não parecem tão diferentes assim. Certamente seria uma história mais convincente se a caligrafia fosse diferente, mas simplesmente não é o caso agora. Isso certamente não desacredita as acusações de Laura contra Roberto, nem de longe, nem de muito, muito longe. Mas avisem se virem algo que não percebo nessa caligrafia, pois para mim está claro que Graça escreveu essas anotações. Aqui as coisas mudam de rumo e, infelizmente, é claro assumir isso. Com base nas alegações da Laura e nas acusações dela contra Roberto, ela acredita que Roberto esteve envolvido na morte da Graça. Ou ele a matou diretamente, ou a levou ao suicídio por abuso e manipulação. Acredito que posso basicamente refutar a teoria de que Roberto tirou diretamente a vida da Graça. Por causa da natureza das próximas fotos, não posso mostrá-las totalmente neste vídeo, ou o YouTube removeria rapidamente. Mas durante a investigação policial sobre a morte da Graça, eles conseguiram obter várias mensagens de texto que a Graça enviou para a família dela ou para o Roberto. E essas mensagens e imagens, bem, elas mostram a Graça sob uma perspectiva bem diferente.
Em uma imagem, Graça enviou a foto da arma que usaria para tirar a própria vida. Isso veio acompanhado de mensagens como: "Adeus, você me decepcionou, eu te amei, diga às meninas que as amo, você escolheu isso." Os detetives acharam outra foto da mesma arma, provavelmente da mesma época. Havia também uma foto de Grace segurando o conteúdo de um frasco inteiro de comprimidos na mão, sendo esses comprimidos um medicamento antipsicótico que havia sido prescrito para ela. Por fim, há uma foto de Grace segurando a arma que em breve usaria para tirar a própria vida. A parte mais chocante e preocupante dessa imagem é que, bem, ela está segurando a arma com a mão esquerda, mesmo sendo destra. Assim como a ferida foi descrita no relatório do legista, o que basicamente descarta essa teoria. Então é o seguinte: Robert teve envolvimento na morte de Grace? Acho difícil acreditar que ele não teve. Segundo Roberto, após o aborto espontâneo, Grace ficou conhecida por perder o controle em momentos aleatórios. Mas como culpá-la? A dor que ela estava sentindo era algo que você não consegue imaginar, a menos que tenha passado por algo assim. Ela não só estava de luto, mas seu corpo também estava quimicamente desregulado pelo aborto espontâneo, limitando o quanto podia controlar seu comportamento. O abuso de Roberto, somado a tudo isso, certamente não teria ajudado em nada. O ódio e o maltratamento de Roberto em relação à Graça são tão bem documentados que é praticamente irrefutável dizer que ele teve algum papel no fato de Graça ter tirado a própria vida. Ele não tirou a vida dela diretamente, mas suas ações a levaram a isso. Isso basta para sua condenação? Bem, não tenho certeza, já que muitas provas contra ele foram apagadas pela polícia local. Eu não acho que veremos o dia em que esse homem será colocado atrás das grades, mas tem mais um aspecto dessa história que precisamos abordar. E quanto à namorada mais recente de Roberto, a doutora Sarah Sweeney, ela também perdeu a vida na frente de Roberto, assim como Grace. A doutora Sarah Sweeney, médica e podóloga especializada em pés e tornozelos, abriu recentemente seu consultório em Creve Coeur, Missouri. Quando jovem, ela foi diagnosticada com doença de Perthes, que afeta as articulações dos quadris e dificulta andar. Não se sabe ao certo quando ela conheceu Roberto Dallas, mas eles já namoravam havia alguns meses, quando de repente ela morreu na casa dele. Segundo a polícia local, ela não tinha sinais de trauma e seu advogado diz que ela sofria de uma condição médica grave. Segundo o legista, a verdadeira causa da morte foi overdose de analgésicos, provavelmente o mesmo remédio usado contra a doença de Perth. Mas eu ainda não confirmei essa parte. Agora é o seguinte: oficialmente não há ligação entre a morte de Sarah e Roberto. Nos meses antes de morrer, ela se manifestava abertamente contra Roberto, dizendo às pessoas próximas que ela pessoalmente suspeitava que ele poderia ter tido um papel na forma como Graça perdeu a vida. A própria namorada dele disse isso. As amigas contam que ela vivia com medo de Roberto e não sabia como sair disso. Agora sabemos que Sarah abriu recentemente seu consultório de podologia no Missouri. Mas isso aconteceu depois que ela entrou com um processo por demissão injusta contra seu antigo empregador, alegando que foi vítima de discriminação de gênero, discriminação por deficiência, além de assédio sexual no local de trabalho. Mas se olharmos para as reconvenções apresentadas pelo antigo empregador dela, eles alegaram que o contrato de trabalho foi encerrado porque ela tinha problemas tanto de saúde mental quanto física, o que a impedia de desempenhar suas funções corretamente. Em um dos outros comentários dela, ela mencionou que já esteve sem teto, estava se sentindo bastante sem esperança e nem conseguia registrar legalmente seu carro no Missouri. O carro tinha farol quebrado, para-brisa danificado, e ela não tinha dinheiro para arrumar. Com tudo isso em mente, somado ao falecimento inesperado de Sarah devido a uma overdose, o que devemos pensar sobre isso? É possível que Roberto também tenha tido um papel na morte dela? Bem, sim, certamente, especialmente porque ela afirmou que vivia com medo dele, assim como Grace também vivia. Mas se olharmos isso puramente do ponto de vista das evidências, simplesmente não vejo em que base essa investigação pode se sustentar. Sarah estava obviamente muito perturbada nos meses que antecederam sua morte, assim como Grace, e o fato é que ela faleceu devido a uma overdose. Isso realmente faz você se perguntar se ela simplesmente já tinha aguentado tudo o que podia, mas também faz pensar se Roberto poderia ter tido algum papel na overdose. Seria fácil se morassem juntos, já que ele tinha acesso aos medicamentos dela.
Mas, no final das contas, há muitas pontas soltas aqui para realmente poder dizer com certeza o que aconteceu. Pessoalmente, acho muito estranho que as duas mulheres, ambas com problemas de saúde mental bem documentados, tenham falecido ao lado desse cara, na casa dele, em um período de tempo tão curto. Também acho bem estranho que ambas o classificaram como controlador, assustador e, nas próprias palavras de Sarah, capaz de tirar a vida de sua ex-amante. Este é, infelizmente, apenas mais um daqueles casos que não tem um lado positivo ou um desfecho claro. Não há lição a ser aprendida, só há tristeza e desespero para ambas as famílias que estiveram envolvidas nisso. Felizmente, Roberto segue sob investigação e espero que a verdade apareça, caso ele realmente tenha se envolvido em um ou nos dois casos. Mas por enquanto, tragicamente, a história continua sem solução. Dizem que a vida das pessoas e os acontecimentos estão conectados de maneiras estranhas. Enquanto alguns podem ser divertidos e empolgantes, outros são mais bizarros e deixam um impacto duradouro em suas vidas. Algo que está acontecendo com você agora pode ser um evento que outra pessoa, que você nem conhece, já passou. Alguns chamam de coincidência, outros de experiência maluca. Para alguns, é reconfortante saber que não estão sozinhos no que sentem ou vivem. O caso que estamos desvendando hoje é um exemplo exatamente disso. Quando Tracy Ocasio, 27 anos, sumiu após uma noite no bar Florida Tap Room em 2009, seus pais e a polícia a procuraram em todos os lugares. Infelizmente, não encontraram Tracy, mas descobriram uma sequência de eventos infelizes vivida por outros. Mas qual era o ponto em comum? Bem, era uma pessoa, e essa pessoa não estava apenas por trás de vários ataques violentos, mas também poderia muito bem estar envolvida no desaparecimento de Tracy, já que ele foi a última pessoa vista com Tracy. O caso comovente de Tracy Ocasio está em aberto há 15 anos, mas isso não significa que o caso não tenha sido resolvido, pelo menos na mente de muitos. Com certeza, sabemos o que houve com ela e quem fez isso. O mais devastador é que Tracy nunca foi encontrada, viva ou morta. Mas esse caso é diferente de qualquer outro caso de pessoa desaparecida, porque na maioria dos cenários é o autor do crime que está foragido. No caso de Tracy, o culpado já está atrás das grades, e são os detetives que ainda estão procurando por Tracy. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários toda semana. Sem narrações de inteligência artificial, sem drama desnecessário. Apenas uma vítima com uma história para contar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aperte o botão de inscrever-se. É grátis e te mantém por dentro dos meus próximos vídeos. Tracy Aileen Ocasio nasceu em 1982, filha de Elizabeth, Liz e Joseph Ocasio, em Ocoee, Flórida. Enquanto crescia, Tracy era vista como garota do papai, sonhava em cursar radiologia e amava todos os tipos de animais. Tracy tinha lagartos, escorpiões e um gato chamado Cookie. Tracy também adorava ler. Ela gostava principalmente de história e literatura, e lia livros sobre a Segunda Guerra Mundial e a Roma Antiga. Outro interesse de Tracy era fazer joias artesanais, que era uma das suas atividades favoritas de lazer. Tracy e seus pais tinham um vínculo muito próximo sempre que Tracy saía. E assim seguia. Tracy ligava todo dia para a mãe e contava sua rotina e o que fez. Após concluir o ensino médio, Tracy trabalhou como garçonete em um restaurante local e fazia cursos universitários online. Em um certo momento, Tracy chegou a sair da casa da família porque tinha acabado de ficar noiva, mas infelizmente seu final feliz foi interrompido quando eles romperam o noivado e logo terminaram de vez. Mas não está claro por que isso aconteceu. Isso fez com que Tracy voltasse a morar com os pais, mas eles não se importaram nem um pouco com isso. Uma coisa que Tracy e seu pai, Joseph, tinham em comum era o amor pelos esportes, especialmente basquete. O time favorito de Tracy e Joseph era o Orlando Magic, da cidade. E não havia um jogo que Tracy perderia por nada nesse mundo. Tracy, uma jovem de 27 anos, parecia normal, tinha grandes sonhos e estava no caminho certo para realizá-los. Amava sua família e tudo ia bem para ela. Mas um dia, em maio de 2009, sem nenhum aviso, Tracy desapareceu.
26 de maio de 2009 foi divertido para Tracy, com um grande jogo entre Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. E Tracy tinha um ritual de assistir a todos os jogos do Magic, seja com os amigos ou com o pai. Naquele dia em particular, Tracy planejava assistir com o pai. O pai dela precisou resolver um compromisso de trabalho e não ficou. Tracy foi sozinha ao bar Florida Tap Room, na Raleigh Street, e assistiu ao jogo lá. Esse bar estava lotado de fãs de basquete, então isso não era necessariamente assustador para Tracy de forma alguma. Além disso, esse era um lugar que ela frequentava bastante, então conhecia muita gente lá, e era praticamente sua segunda casa, principalmente durante a temporada de basquete. Bem, avançando para o final do jogo. Tracy deveria voltar para casa, mas as horas passaram e não havia sinal dela. A mãe dela, Liz, ficou ainda mais preocupada, já que não recebeu uma mensagem de rotina da Tracy naquele dia. Além disso, Tracy não tinha planos para depois do jogo e, de acordo com a última conversa que Liz teve com Tracy, ela iria direto para casa depois do jogo. Horas depois, Tracy ainda não havia chegado e não atendeu as ligações para seu celular. Tracy Ozasio, 27 anos, foi dada como desaparecida e as buscas começaram imediatamente. Os detetives decidiram investigar o último lugar onde Tracy foi vista, que era o bar na rua Raleigh. Eles conseguiram as imagens das câmeras de segurança e viram Tracy, mas ela não estava sozinha. Imagens mostraram Tracy deixando o bar com um homem entre 1h e 1h30 da manhã. Ao verem as imagens, os pais de Tracy não reconheceram o homem misterioso. Tracy foi reconhecida nas imagens pelas roupas: calça jeans preta, regata, jaqueta com capuz e chapéu verde e branco. O homem com Tracy era careca, tinha idade semelhante à dela e pareciam próximos. Conversaram, se divertiram e saíram logo depois. Não havia nada alarmante nas imagens. Parecia que Tracy estava lúcida e saindo de boa vontade com esse homem misterioso. Os detetives tinham uma pista e precisavam identificar o homem, tarefa em que os policiais já trabalhavam. O carro de Tracy foi achado. Ela o levou até o bar Florida Tap Room. Era um Chevrolet Cobalt amarelo, 2002 duas portas, encontrado em um estacionamento na Franklin Street, em Ocoee, em 27 de maio, por volta das 19 horas. Estranhamente, o carro estava destrancado e parecia obviamente abandonado. Dentro do carro não havia pertences. E a única coisa que chamou a atenção da polícia foi o fato de que os bancos da frente estavam reclinados para a frente. O que insinua que alguém pode ter dobrado os bancos para pegar algo no banco de trás, ou para alguém entrar ou sair do banco traseiro. Isso não era um comportamento comum para Tracy. Não tenho certeza porque a polícia achou isso tão estranho, além do fato de ser um Chevy Cobalt. Colocar um adulto no banco traseiro desse carro duas portas seria quase impossível. Se Tracy tivesse pertences, provavelmente os colocaria no porta-malas, não atrás. Deixando isso de lado, o carro foi achado abandonado numa parte escura da rua, sem postes de luz. Segundo José, Tracy só foi lá porque não tinha opção, pois tinha medo do escuro. Então por que o carro dela estava lá? A resposta para essa pergunta veio muito rápido. Lembra do homem com quem Tracy foi vista na noite do desaparecimento? Bem, ele finalmente foi identificado, e seu nome era James Hadaway, e ele era o único que poderia saber o que tinha acontecido com Tracy. Quando os detetives o procuraram, ele colaborou e deu informações. James disse que conheceu Tracy no bar Florida Tap Room e conversaram após o jogo. Ele pediu uma carona para Tracy, já que não tinha carro, mas Tracy tinha. Segundo James, Tracy o deixou em casa e seguiu seu caminho, e foi isso. Curiosamente, o carro de Tracy foi achado a só 150 metros da casa de James, onde ele vivia com o pai. Então, não só James foi a última pessoa a ver Tracy, mas agora ela havia desaparecido, e o carro dela foi encontrado a poucos quarteirões da casa dele. Os investigadores suspeitaram, mas sem provas concretas ligando James ao sumiço de Tracy, eles o liberaram. Os detetives precisavam analisar a atividade do telefone de Tracy, que foi desligado em 27 de maio por volta das 8h30. O último local rastreado do telefone dela era o mesmo onde o carro foi encontrado. Com isso, os investigadores conseguiram um mandado de busca para a casa de James, mas não encontraram Tracy nem pistas sobre ela. Mas eles encontraram muitas e muitas drogas. Além disso, os investigadores também descobriram que James estava abusando de drogas enquanto estava em liberdade sob fiança. Apesar de não parecer envolvido no desaparecimento de Tracy, ele foi preso por essas acusações.
Mas se isso já não fosse ruim o suficiente, após sua prisão, os detetives perceberam que James também tinha uma longa lista de crimes em seu nome, incluindo sequestro de menores. Após a prisão de James, duas testemunhas que também eram amigas dele se apresentaram e disseram que viram uma mulher com as características de Tracy, saindo do bar com James. A segunda testemunha disse que Tracy, depois de chegar à casa de James, entrou e ficou lá por um tempo. James tentou convencê-la a usar drogas, mas ela recusou e foi embora. Nesse momento, os detetives perceberam que James mentiu para eles. Quando ele disse que Tracy só o deixou em casa, estava inventando e havia algo suspeito. Felizmente, ele agora estava sob custódia policial e literalmente não havia nenhuma chance de ele tentar fugir. Com James sob custódia, os detetives usaram todos os recursos para localizar Tracy. Eles procuraram com cães farejadores, cães de cadáver, mas, estranhamente, eles nem sequer conseguiram captar o cheiro dela no próprio carro. Enquanto isso, Joseph, pai de Tracy, distribuiu panfletos e procurou por todos os lugares onde ela foi vista recentemente. A investigação estava lenta após semanas, quando Joseph pediu ajuda a Tim Miller, fundador da Texas ECQ Search, para encontrar Tracy. Voluntários vasculharam 2.500 acres, mas Tracy continuou desaparecida durante todo esse tempo. Os detetives interrogavam James, preso por outras acusações, mas ele era considerado suspeito no sumiço de Tracy na época. Então, dito tudo isso, quem era James Hadaway? Bem, James era uma criança problemática enquanto crescia. Ele tinha antecedentes criminais juvenis e também usava drogas desde muito jovem. Ele trabalhava em empregos aleatórios na maior parte do tempo e ajudava o pai, dragando lagoas e jogando entulho em terrenos ilegais, sem ser pego. Quando Tracy desapareceu, James estava em liberdade sob fiança, o que é muito preocupante. Os pais de Tracy organizaram buscas públicas e deram entrevistas, tentando de tudo para conseguir qualquer informação sobre a filha. Naquele momento. Já fazia quase um mês desde o desaparecimento de Tracy, e a família Ocasio estava muito preocupada com ela. Chegaram muitas pistas, mas todas acabavam em um beco sem saída em algum momento, mesmo que algumas fossem bem convincentes, ao mesmo tempo. James estava sendo julgado no tribunal pelas acusações contra ele, e isso levou a uma nova revelação sobre as ações de James, deixando a polícia ainda mais desconfiada dele agora. E ele acabou se tornando o principal suspeito no desaparecimento de Tracy. Após James se tornar o principal suspeito do desaparecimento de Tracy, várias pessoas vieram a público relatar experiências desagradáveis com ele. Segundo a polícia, James mudava sua versão e mentia sobre Tracy ter saído logo após a carona. Ele não tinha álibi e até tentou colocar a culpa pelo desaparecimento dela em um colega de trabalho. Em determinado momento, pessoas que conheciam James se apresentaram e disseram que ele era conhecido por ser violento com mulheres. Ele mudava de feliz e encantador para perigoso em segundos. A informação mais preocupante era o envolvimento de James numa tentativa de assassinato de uma mulher quase um ano antes do sumiço de Tracy. Essa mulher era Rachel Clark, e ela conheceu James de forma muito semelhante. Após pedir uma carona, James a abraçou ao se despedir. E foi aí que ele perdeu completamente o controle. Ele agarrou Rachel, a imobilizou no chão e a atacou violentamente dizendo: "Não me faça te matar." Rachel estava presa debaixo de um homem que claramente tentava acabar com ela de uma vez por todas. Rachel gritava por socorro e, felizmente, um transeunte interveio e gritou com James, que então fugiu, deixando Rachel ferida na calçada. O pescoço dela estava muito machucado e havia ferimentos no rosto e braços, mas felizmente estava viva. O mais revoltante é que James não foi acusado, mesmo após Rachel registrar boletim de ocorrência. Os detetives simplesmente não conseguiram encontrá-lo, pelo menos até um ano depois, quando James foi apontado como o principal suspeito no caso de Tracy. Os investigadores analisaram o caso de Rachel para manter James preso e evitar sua fuga, porque nesse momento acreditavam que ele também era responsável pelo sumiço de Tracy. As buscas por Tracy continuavam. E durante uma das buscas no lago, algo mais surgiu, que era igualmente horrorizante. Em 22 de fevereiro de 2011, quase 2 anos após o sumiço de Tracy, detetives vasculhavam o quase seco Lago Carter. Ao vasculharem a área, encontraram um osso da coluna e um crânio humanos.
Com o lago mais drenado, mais ossos foram achados em 24 de fevereiro. Eles também encontraram uma carteira, um documento de identidade e um celular nas proximidades, e o nome no documento era Anda Cristóvão Jorge. A polícia ficou confusa. Eles ainda buscavam pistas de Tracy quando encontraram os restos de Anda, mas quem era ele? Bem, embora Anda e Tracy fossem desconhecidos um do outro, havia uma pessoa que conhecia, ou pelo menos interagia com ambos, e esse era ninguém menos que James Hadaway. Quando os restos encontrados no Lago Seco foram testados com o DNA de Anda, os resultados deram uma correspondência positiva. Agora estava confirmado o desaparecimento de Anda, mas os detetives logo descobririam sua ligação com James durante a investigação. Várias pistas surgiram. Alguém também contatou anonimamente o pai de Tracy, Joseph, dizendo conhecer uma mulher cúmplice de James. Segundo ela, ele teria cometido outros 3 homicídios na região de Orlando. A denúncia afirma que corpos e armas foram jogados em vários lagos. Esse foi o principal motivo pelo qual os investigadores começaram a procurar nos lagos, mesmo que a pista pudesse ser uma farsa, considerando o histórico de violência criminosa de James. Os detetives não iam deixar isso passar tão facilmente. Eles queriam ter certeza de que essa denúncia era legítima, e acabou que era mesmo. Testemunhas relataram que Anda foi vista pela última vez com James e outra pessoa no início de fevereiro de 2009. Então isso foi antes do desaparecimento de Tracy, mas depois do ataque a Rachel. Anda morava em Apopka e foi dado como desaparecido em 11 de fevereiro. A sequência mostra James e outro homem saindo de uma área arborizada quando um policial em patrulha os avistou. Quando ele perguntou o que faziam, James disse ao policial que Chris estava drogado e ambos o ajudavam. O policial decidiu deixá-los ir e não verificou quem era esse tal de Chris. Mais tarde, o carro de Anda George foi achado abandonado no Lago Carter. Esse foi o local onde encontraram os restos mortais e pertences de Anda quando foram identificados. Os pais dele foram contatados, e a família Osásio e a família George, de uma forma muito triste, se uniram pela perda em comum. Eles estavam de coração partido e só queriam que o responsável pelo ocorrido com seus entes queridos pagasse. Os restos mortais de Anda passaram por autópsia para apurar a causa da morte, mas a decomposição impediu conclusões. Se Anda morreu por abuso de drogas, se a história de James é confiável ou ocorreu algo diferente, simplesmente não sabemos. Ainda assim, era estranho James estar lá. Sem provas que o liguem à morte de Anda, ele não pode ser considerado culpado. Com as evidências, os detetives já sabiam. James, preso na cadeia do condado de Seminole, poderia ser julgado pela tentativa de assassinato de Rachel. Foi exatamente isso que aconteceu. Em maio de 2011, o julgamento pela tentativa de assassinato de Rachel foi realizado e o depoimento principal foi da própria vítima. Rachel subiu corajosamente ao banco das testemunhas e detalhou como James a atacou violentamente na noite em que se conheceram. James estava presente e, com expressão estoica, viu tudo o que ocorria na sala do tribunal. Quanto à defesa de James, ela foi construída com base no fato de que James estava incoerente e bêbado, não tinha consciência do que estava fazendo e não fazia ideia de como havia se ferido. As lesões de Rachel foram exibidas no tribunal e os jurados ficaram chocados ao ver seu rosto machucado. Não parecia acidente nem embriaguez. O júri anunciou o veredito. James Hadaway foi considerado culpado de tentativa de homicídio, invasão de domicílio, roubo e cárcere privado. Ele foi condenado à prisão perpétua. Todos na sala do tribunal soltaram o fôlego, aliviados ao ver o homem violento finalmente atrás das grades. James, após a sentença, foi ao banco das testemunhas e pediu desculpas a Rachel. Seus ferimentos foram culpa minha e peço desculpas pelo ocorrido. Eu sei que não tentei matá-la, mas sinto muito pelo que aconteceu. Pensar que James tentou atacar Rachel do nada, com a intenção de acabar com a vida dela, e agora estava pedindo desculpas. Como se isso pudesse, de alguma forma, apagar magicamente toda essa dor, trauma e medo da memória dela, é simplesmente revoltante. No final, os investigadores foram obrigados a admitir que, neste ponto, resolver o caso de Tracy provavelmente não iria acontecer. Não havia provas suficientes para acusar alguém, mesmo sabendo quem estava por trás do desaparecimento dela. Após a sentença, a família Osásio também fez uma declaração. O pai de Tracy, José, disse:
Se há algum consolo, é que ele está preso e não destruirá outra família como fez com a nossa. Raquel também fez sua declaração na sentença, na qual disse que a justiça foi feita para eles também. Espero que possamos encontrar Anda e Tracy. É de partir o coração que, por causa de um homem, 3 famílias diferentes foram afetadas e se uniram para finalmente fazê-lo enfrentar as consequências de suas ações sem sentido. Surpreendentemente, em fevereiro de 2015, James recorreu e pediu nova audiência, alegando ter sido pressionado por seus advogados a abrir mão do julgamento rápido. O pedido foi aceito, mas o resultado foi praticamente o mesmo. James Hathaway ainda vai passar o resto da vida atrás das grades, mas a história ainda não acabou. Mesmo que Rachel tenha conseguido o encerramento que precisava e soubesse que James nunca mais iria atacá-la ou atacar qualquer outra pessoa novamente. A família Ocasio, assim como a família Jorge, ainda está no meio de tudo isso. James segue suspeito do desaparecimento ou possível morte de Tracy, mas não há provas suficientes para o Estado comprovar. Não imagino o que a família de Tracy está passando. Já se passaram 15 anos desde a última vez que Tracy foi vista em um lugar que ela frequentava, e agora ninguém sabe onde ela está. Ela não falou com ninguém nos últimos 15 anos e ninguém encontrou novas pistas sobre ela. Joseph e Liz ainda estão lutando para encerrar o caso de Tracy, para que possam tentar seguir em frente e aceitar que ela se foi para sempre. Até lá, vivem com incerteza, medo e esperança, sentimentos estranhamente misturados em seus corações. Joseph ainda se sente culpado por ter deixado Tracy ir ao bar sozinha, acreditando que, se estivesse com ela, ela estaria segura. É simplesmente devastador ver um pai passar por isso. Independentemente de essa afirmação ser ou não verdadeira, isso não foi culpa dele de forma alguma. Se alguém é responsável pelo que aconteceu com Tracy, então provavelmente é James. Apesar de não haver provas do envolvimento dele no desaparecimento dela, esperamos que a família de Tracy encontre paz e encerramento. Embora o caso de Tracy tenha 15 anos, ainda está aberto e o detetive David Gray continua investigando todas as pistas. Os pais de Tracy merecem saber o que aconteceu com a filha deles. Ninguém deveria passar por isso. Casos de desaparecidos são difíceis por vários motivos, incluindo não saber quem fez o quê. Mas é uma montanha-russa ainda maior de emoções quando a família da vítima nem sabe onde está seu ente querido, mesmo que o possível autor já esteja atrás das grades. Muita coisa pode mudar em questão de minutos, e ninguém realmente sabe quando a tragédia vai acontecer, e muitas vezes essa é a parte mais difícil de aceitar. O significado literal de obsessão é fixação ou consumo por crença e desejo. Todo mundo é obcecado por alguma coisa, pode ser qualquer coisa, desde uma cor até uma comida específica, como você toma seu café ou o jeito que você se veste. Mas o que acontece quando alguém fica obcecado, não por uma coisa, mas por uma pessoa? Morgan Fox, 29 anos, era mãe solteira, namorada e gerente de operações na FedEx em Ohio. Sua vida ia muito bem. Quando o namorado dela, após 1 ano juntos, encontrou Morgan morta no carro em frente à casa deles, a polícia não sabia onde buscar o assassino. Por fora, Morgan não tinha inimigos e era amada por todas as pessoas que conhecia. Mas havia alguém nos bastidores que gostava muito dela e a queria só para si. Mesmo com alguns sinais sutis, ninguém imaginou que a situação chegaria a um assassinato. O caso de Morgan Fox é confuso, envolto em mistério e vai te deixar cheio de dúvidas. Cada interação que você teve com qualquer pessoa, seja alguém na rua ou até mesmo a pessoa com quem você trabalha. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador. Aqui abordamos crimes reais de forma diferente. Publicamos documentários semanais de crimes reais, sem inteligência artificial ou dramatização, só casos reais. Então, se você gosta desse tipo de coisa, bom, e se está assistindo a este vídeo, provavelmente gosta, então se inscreva no canal. É totalmente grátis e te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Morgan Ashley Fox nasceu em 22 de agosto de 1990 e um filho dos pais Cindy e Bob Fox, no condado de Marion, Ohio.
A família Fox é enorme e Morgan era um dos 13 irmãos Morgan. Desde o início, era uma criança muito obediente. Ela se destacava na escola e se entrosava com quase todo mundo desde pequena. Morgan também se dava bem com os outros e era incrível tanto como filha quanto como irmã. Quando Morgan era adolescente, iniciou um relacionamento com outro jovem e logo descobriram que teriam um filho. Enquanto alguns poderiam se sentir sobrecarregados com a notícia, Morgan recebeu essa nova fase sorrindo e com o coração cheio de alegria. 9 meses depois, o casal teve uma menina saudável chamada Amélia, apelidada de EM. Morgan, na época da gravidez e do nascimento do bebê, ela tinha acabado de sair do ensino médio. E, por assumir a responsabilidade de ser uma mãe jovem, ela sentiu que não poderia frequentar a faculdade. Mas isso não a impediu de tentar sustentar sua filha. Morgan conseguiu um emprego na FedEx e foi promovida aos poucos. Na época do caso, era gerente de operações. Em algum momento durante essa grande transição em sua vida, Morgan e o pai do bebê também terminaram, o que significava que Morgan agora era oficialmente uma mãe solteira. Em julho de 2019, Morgan conheceu Jason Scarnecchia, colega de trabalho na FedEx. Jason também era pai solteiro e tinha uma filha da idade de Anne, o que facilitou a amizade entre eles. No mês seguinte, começaram a namorar. Em julho de 2020, menos de um ano depois, Morgan, Jason e as filhas mudaram-se para uma casa na Avenida Frazier, distrito de Plain, Ohio, com aluguel de 1 ano. Esse também é o lugar onde o restante deste caso acontece. Hoje, o local é apenas uma área residencial, com casas, áreas verdes e o movimento típico dos subúrbios. Morgan e Jason achavam o lugar ideal para criar os filhos e iniciar uma nova vida juntos como família. Mas o relacionamento de Morgan e Jason estava longe de perfeito. Apesar das brigas normais, faziam as pazes rápido e se adoravam e apoiavam. O relacionamento de Morgan e Jason era complexo. Famílias unidas podem ser complicadas e achar um ponto em comum é difícil, mas não impossível. Então você provavelmente entende por que o casal passava por momentos difíceis de vez em quando. Segundo Jason, na época do caso, eles já estavam em paz e felizes no relacionamento, após resolverem suas diferenças. Mas tudo chegou a um fim abrupto na manhã chuvosa de 28 de outubro de 2020, o dia em que suas vidas mudariam para sempre. Morgan começou o dia cedo em 28 de outubro. Ela costumava trabalhar no turno da manhã e acordou a 1h para se preparar para o trabalho. Desceu as escadas, fez o café da manhã, se arrumou e saiu de casa para ir trabalhar de carro, por volta das 6 horas. O namorado de Morgan acordou para seu turno e esperava que ela já tivesse saído, mas, ao olhar pela janela para a garagem, viu que o carro dela ainda estava lá. Estava escuro, então Jason não viu nada pela janela. Ele ligou para Morgan ao sair para verificar. Mas ao se aproximar, ele ouviu o telefone de Morgan e o som vinha de algum lugar perto do carro. Quando Jason chegou ao carro, se deparou com uma cena horrível. Morgan, imóvel, estava caída no banco do motorista, com as pernas pendendo para fora do carro. A porta do carro estava entreaberta e, horrivelmente, Morgan tinha 2 tiros na cabeça. Jason mal conseguia entender o que acontecia. Ele só conseguia chamar por Morgan, repetidamente no automático. Verificou o pulso dela, mas infelizmente não havia. Isso pareceu tirar Jason do estado de choque em que ele estava, e ele ligou para o 911 enquanto observava ao redor. Ainda chovia quando os investigadores chegaram. Notaram marcas de derrapagem no meio-fio molhado ao lado do carro de Morgan e respingos de lama na cerca próxima. Isso indicava que quem atacou Morgan havia fugido de carro. O celular dela estava no chão, sua bolsa ainda estava com ela e nada foi roubado. Também não havia cápsulas de bala no chão, e tudo isso sugeria que o agressor de Morgan não era um assaltante e que ele tinha a intenção de tirar a vida de Morgan. Eles ainda tentaram encobrir os rastros. O corpo de Morgan foi levado enquanto a polícia começava a investigação. Essa era uma situação muito confusa, e a única coisa que os detetives tinham para começar era o celular de Morgan. Eles esperavam encontrar qualquer pista ou indício sobre o que poderia ter acontecido com Morgan. Quando os pais de Morgan souberam sobre o trágico falecimento da filha, ficaram compreensivelmente inconsoláveis. A mãe de Morgan, Cynthia, tinha acabado de falar com ela ao telefone um dia antes e agora Morgan não estava mais viva.
Isso foi como um soco no estômago para a família de Morgan. Todos exigiam respostas. Quem poderia ter feito isso? Qual foi o motivo? Bem, a polícia precisava começar por algum lugar, e eles estavam de olho em ninguém menos que o namorado de Morgan, Jason. Veja, a ligação de Jason para o 911 era o principal foco de interesse da polícia. Na ligação, Jason estava calmo e composto, e parecia apenas um pouco aflito. Isso, para a polícia, era suspeito. Somando a isso, as brigas que o casal estava tendo e o fato de ele ser a única pessoa com Morgana no momento do ataque, a suspeita da polícia aumentou ainda mais. Porém, quando Jason foi entrevistado, os investigadores concluíram o oposto. As mãos dele foram examinadas para resíduos de pólvora, mas isso também foi descartado no interrogatório. Jason também estava muito emocionado e devastado pela morte de Morgan, mas mesmo assim tentou ao máximo cooperar. Os detetives já sabiam que Jason provavelmente não tinha ligação com a morte de Morgan, mas se não foi ele, quem foi? Bem, foi aí que o celular de Morgan foi verificado. Os investigadores analisaram chamadas, mensagens e interações, mas uma mensagem chamou a atenção da polícia. Era uma mensagem enviada por Morgan ao seu namorado Jason no dia 8 de outubro, e o conteúdo era algo como Morgan estar chateada com alguns colegas de trabalho do sexo masculino que mexeram nas fotos do celular dela sem permissão. Quando a polícia perguntou a Jason sobre essa mensagem, ele corroborou o ocorrido dizendo que Morgan estava tendo alguns problemas com 2 colegas de trabalho do sexo masculino por causa dessa situação. Bem, os investigadores não tiveram escolha a não ser ir até a FedEx, o local onde Morgan trabalhava, e interrogaram esses colegas de trabalho do sexo masculino. E mal sabiam os detetives que estavam prestes a abrir uma verdadeira caixa de Pandora. A polícia falou com o gerente da FedEx, que confirmou a experiência ruim de Morgan com os 3 homens. Os investigadores logo analisaram os perfis de trabalho deles. Um homem chamou a atenção da polícia, que suspeitava de algo estranho nele. Mas como os investigadores chegaram a essa conclusão? Esse colega recebeu uma advertência por assediar outro funcionário. Era Jason McDermott, de 29 anos. Não sabemos muito sobre Jason. Sei que é confuso, pois o namorado atual da Morgan também se chama Jason. Mas tenha paciência. Só sabemos que ele morava em Jackson e trabalhava com a Morgan na FedEx, segundo colegas. Jason era estranhamente obcecado pela Morgan, embora ela só visse esse Jason em particular como um amigo, mas ele obviamente queria algo a mais, não só isso. Após o incidente com o telefone, Jason escreveu uma carta de desculpas para Morgan e recebeu uma advertência verbal, sendo ameaçado de demissão. Se ele continuasse assim, sei que pode parecer loucura, já que ele só tentava se desculpar, mas lembre-se, não sabemos o conteúdo da carta. A desculpa dele, às vezes desculpas não são o que parecem, então o que de fato ocorreu? Bem, tudo começou cerca de 1 ano antes da morte de Morgan, quando Jason McDermott conheceu Morgan pela primeira vez, e ele se sentiu instantaneamente atraído por ela. Ele levava café da manhã para Morgan no trabalho, ela agradecia e conversavam às vezes. Os detetives notaram pelas mensagens que Morgan via Jason só como amigo, mesmo ele não entendendo. Tudo corria bem. E Morgan até convidou Jason e outros colegas de trabalho para uma reunião em sua casa por cortesia, apenas para ser educada. Mas as pessoas ao redor de Morgan perceberam algo realmente estranho em Jason. Já conheceu pessoas que se intrometem em conversas só para mostrar que conhecem sua família tão bem quanto você? Jason sempre tentava impressionar e se misturava com os convidados nesse encontro. E em um certo momento, ele até chamou a avó de Morgan de vovó, o que agora parece realmente estranho. Até então, nada era alarmante, até 8 de outubro, quando Morgan deixou o celular sem supervisão no trabalho. Foi Jason McDermott quem pegou o celular dela, digitou a senha e começou a vasculhar suas fotos privadas. Mas como ele sabia a senha do celular dela? Bem, ninguém realmente sabe, mas de qualquer forma, Jason conseguiu acessar o celular da Morgan. Ele invadiu a privacidade dela ao salvar e mostrar suas fotos íntimas para 2 colegas. Isso é extremamente nojento. Morgan, pouco tempo depois, viu tudo e confrontou Jason e os outros 2 homens, acusando-os de violarem sua privacidade. Mesmo após Jason devolver o celular e pedir desculpas, o comportamento de Morgan com ele mudou completamente, com razão. Ela ficou retraída e suas respostas para Jason eram curtas, diretas e objetivas, pelo que dizia respeito a Morgan.
Ela achava que aquele era o fim da amizade deles e que não haveria mais nenhuma interação entre eles além do trabalho. Ela recebeu uma mensagem de Jason McDermott em 24 de outubro, 4 dias antes do ataque a Morgan. E ele perguntou para ela, abre aspas, como está indo Columbus agora? Para contextualizar, Morgan visitava a família em Columbus, Ohio, e ninguém sabia com quem ela estava. Especialmente Jason, já que eles não estavam mais em bons termos. Mas Morgan ficou desconfortável ao perceber como ele sabia onde ela estava. Ela respondeu, como você sabe disso? Quando a polícia analisou todas essas mensagens e conversou com outros colegas de trabalho, eles perceberam que Jason estava obcecado por Morgan e chegou ao ponto de persegui-la. No dia 28 de outubro, após o ataque a Morgan, Jason chegou ao trabalho mais tarde que o normal, por volta das 2h58. Ele entrou pelos fundos e saiu às 10h. De acordo com os colegas de trabalho, ele estava agindo normalmente, mas os detetives não conseguiam se livrar da sensação de que ele poderia estar escondendo algo, então o chamaram para uma entrevista. Na entrevista, Jason afirmou não ter sentimentos românticos por Morgan e a considerar apenas amiga, mas admitiu que em certo momento achou que poderia ter estado apaixonado por ela. Após refletir, ele afirmou que não sentia atração romântica por ela. Os detetives perguntaram diretamente a Jason se ele atirou em Morgan naquela noite ou não, e ele negou categoricamente, chegando até a entregar seu telefone para a polícia analisar. Os investigadores checaram a localização do telefone e não avançaram. O celular de Jason ficou em casa de 27 de outubro até 2h48 da manhã, no dia 28 de outubro. Agora, essa informação não podia colocar Jason na cena do crime, mas poderia indicar o processo de pensamento e o planejamento dele antes do ocorrido. Talvez ele soubesse que o telefone seria rastreado e por isso o deixou em casa para não levantar suspeitas. Isso é ainda mais assustador quando se pensa bem. A polícia resolveu investigar Jason mais a fundo porque algo não fazia sentido, e então encontraram outra coisa estranha. Veja só. Antes do interrogatório, os investigadores foram à casa dos pais de Jason, onde ele estava, e viram seu carro recém-lavado. Isso só chama atenção porque choveu o dia inteiro. Por que lavar o carro na chuva? Talvez para eliminar alguma evidência. Quando perguntado, Jason disse que levou o carro a um lava-rápido próximo após seu turno em 28 de outubro. Ao analisar as câmeras de segurança, a polícia viu Jason lavando o carro, focando nos pneus traseiros e retornando 2 vezes para limpá-los totalmente. Os detetives acharam isso estranho. Jason também foi visto saindo do lava-rápido e parando em frente a uma loja próxima. Mas ele não entrou na loja. Na verdade, foi visto inspecionando o carro em frente à loja por vários minutos, olhando de um lado para o outro, como se estivesse se certificando de que não havia nada deixado em seu carro. Bem, lembra das marcas de pneu que foram encontradas perto do carro de Morgan? Pois é, eram exatamente as mesmas marcas que o carro de Jason teria deixado, e a prova definitiva foi imagens de câmeras de segurança da noite do ataque. Veja, uma câmera de trânsito flagrou um veículo parecido com o carro de Jason indo na direção da casa de Morgan. Por volta de 1h38 da manhã e depois, às 2h17, o carro foi visto retornando de onde veio. Acredita-se que nesse intervalo, Morgan infelizmente morreu. Durante a investigação, os investigadores falaram com os amigos de Jason que relataram a mesma coisa. Jason era praticamente obcecado por Morgan e estava se esforçando muito para que Morgan voltasse a falar com ele. Outro fato perturbador é que Jason foi à vigília ao lado da casa de Morgan após sua morte. Não só isso, mas ele também escreveu uma longa postagem endereçada a Morgan no Facebook, e fez isso mesmo enquanto estava sendo investigado pela polícia. Na postagem, ele se referiu a Morgan como Foxy, e basicamente era uma carta de agradecimento estranha, meio que uma memorialização. A postagem também incluía uma foto de Morgan com a hashtag Justiça por Morgan. Essa postagem deixou todos desconfortáveis, especialmente a família de Morgan. A meia-irmã de Morgan, Megan Barrett, disse que Jason é uma pessoa doente, com sérios problemas mentais e que gosta de ver os outros sofrendo. O relatório de dados do telefone de Jason também foi divulgado e continha centenas de fotos apagadas de Morgan, algumas mais íntimas do que outras. O mais assustador era que havia vários vídeos de Morgan também. Assistindo, percebia-se que ela não sabia que estava sendo filmada. Jason estava gravando vídeos de Morgan secretamente e de forma inapropriada no trabalho, o que é assustador e repugnante.
Os investigadores sabiam que Jason estava por trás do ataque e da morte de Morgan, mas agora eles só precisavam provar isso. Menos de uma semana após Morgan ser morta em casa, Jason McDermott foi preso em 5 de novembro de 2020, acusado de homicídio qualificado e perseguição com ameaça. Ele foi detido na cadeia do condado de Stark com fiança de $2 milhões. Só faltava a arma do crime, que a polícia não achou. Mas o pai de Jason, na verdade, tinha uma coleção extensa de armas, então vou deixar para você imaginar como Jason poderia ter conseguido uma delas. Essas provas eram suficientes para incriminar Jason pelo crime. Logo, o julgamento começou no Tribunal Comum de Polícia do Condado de Stark e, de acordo com os investigadores, é isso que eles acreditam que aconteceu na noite fatídica de 28 de outubro. Jason conhecia o horário de Morgan e ficou muito chateado com sua frieza, mesmo tendo sido o responsável por isso. Jason queria que Morgan voltasse a falar com ele, e que talvez fossem mais que amigos, mas quando Morgan se afastou, Jason não aguentou. Ele foi até a casa dela antes das 2 da manhã. Esperou ela sair, entrar no carro e atirou 2 vezes, deixando-a para morrer. Depois, ele trabalhou normalmente e saiu às 10h. Em seguida, lavou o carro para remover a lama dos pneus. Acredita-se que, por volta desse mesmo período, ele também apagou as fotos e vídeos de Morgan do celular. A defesa de Jason destacou a acusação injusta de assassinato e afirmou que dados do celular e geolocalização não o colocavam na cena do crime. A defesa disse que os outros 2 colegas pegaram o celular de Morgan e que Jason tentou impedir a violação da privacidade dela. O júri deliberou e anunciou o veredito. Em 8 de abril de 2021, Jason foi considerado culpado pelo assassinato de Morgan Fox, e em 4 de abril de 2021, Jason foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Antes da sentença, a família de Morgan relatou o impacto do crime, e sua filha de 9 anos, Amélia, também depôs. Uma criança que tinha acabado de perder a mãe foi tão corajosa ao depor e olhar nos olhos da própria pessoa responsável pela morte de sua mãe. Isso é ao mesmo tempo de partir o coração e muito admirável. A declaração que Amélia escreveu sozinha emocionou a todos, e até Jason mostrou emoção pela primeira vez desde que foi preso. Amélia continuou dizendo: "Eu achava que monstros não existiam, mas você me provou o contrário. Você machucou tantas pessoas, você machucou a mim e as pessoas que eu amo." O pai de Morgan, Bob, também testemunhou e fez uma declaração comovente: "Nunca vou ter minha filha de volta. Sinto muita falta dela, amo demais e vou sofrer para sempre. Que você sinta o mesmo e apodreça no inferno." Jason McDermott. Após o julgamento de Jason, a família Fox também chegou a um acordo de $4 milhões com a FedEx. Destes, 1,2 milhão será para os advogados do acordo. 2 milhões irão para um fundo de Amélia. O resto será dividido entre os familiares Fox, inclusive seus pais. Mas, no fim das contas, dinheiro não significa nada em situações como essa. $4 milhões não é nem suficiente para fazer a FedEx se abalar. Morgan era mais do que apenas uma mãe e uma filha. Ela era a fonte de alegria na vida de sua família. Com as ações monumentais e devastadoras de Jason, uma criança foi privada de sua mãe. Amélia, que tem apenas uma noção de perda e morte, precisará crescer, concluir o ensino médio, ir para a faculdade e iniciar sua vida. Sem a mãe ao seu lado, Amélia nunca poderá entrar correndo pela porta da frente e ir direto até Morgana para contar como foi seu dia. A família Raposa também fundou a Fundação Morgana Ashley Raposa. Ela principalmente levanta sua voz por ações imediatas contra agressões e assédio no ambiente de trabalho, além de oferecer uma plataforma para que as pessoas possam se manifestar e promover mudanças na sociedade. Só posso esperar que Amélia e o restante da família Raposa encontrem uma maneira de seguir em frente em paz. Mesmo que eles nunca possam realmente esquecer como Morgana foi tirada deles, espero que consigam encontrar alguma forma de paz. Sabendo que o responsável, o monstro por trás da perda deles, está pagando o preço ao passar o resto da vida na prisão. Esse caso foi assustador e realmente mostra que pessoas com obsessões doentias por alguém podem fazer o impensável. É muito difícil entender que pessoas possam ser capazes de crimes tão inimagináveis e que podem machucar outras pessoas só porque elas não sentem o mesmo que elas.
E às vezes, essa própria diferença de opinião pode se tornar o catalisador para algo irreversível e horrível. Amanda Doss tinha apenas 34 anos em 2011. Ela estava em casa na tarde de 11 de maio de 2011, junto com seus 2 filhos e uma amiga. Quando de repente alguém empunhando uma faca atacou a família e depois fugiu do local do crime. Poucos minutos depois, a casa pegou fogo, destruindo quase todas as evidências deixadas por esse criminoso cruel. Quando detetives e investigadores chegaram ao local do crime, a fumaça já havia baixado, mas o mistério só começava. Quem faria isso com uma família tão inofensiva? A polícia logo veria que a verdade era mais estranha que a ficção. E levou apenas cerca de 3 meses para eles chegarem ao fundo desse crime cruel, depois que um suspeito fez uma confissão surpreendente. Amanda Doss nasceu em Muskogee, Oklahoma, em agosto de 1976. Muskogee fica nos arredores de Tulsa, Oklahoma, e abriga cerca de 36 mil pessoas. Até 2020, Muskogee era uma cidade comum, com pessoas comuns tentando fazer o melhor na vida. Amanda certamente se encaixava nesse perfil. Em algum momento, ela se mudou e decidiu viver em Texarkana, Texas, cidade na fronteira com o Arkansas. Especificamente, Amanda se mudou para Redwater, Texas, uma pequena área suburbana de Texarkana com uma população de cerca de 853 pessoas. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Amanda, apenas que provavelmente se casou, pois seu nome de solteira era Pruitt, não Doss. Amanda teve sua primeira filha, Guinevere, em agosto de 1999. Gwen era uma criança adorável e estudou na Redwater Middle School. Ela era um membro ativo das escoteiras e, de modo geral, uma ótima criança. Gwen foi lembrada por ser uma garotinha altruísta que sempre se importava com os outros. Na verdade, quando tinha apenas 9 anos, ela decidiu doar todo o seu dinheiro de aniversário e de Natal, incluindo seus presentes para um orfanato local todos os meses. Durante o restante do ano, Gwen e Amanda faziam bolos e levavam presentes e sorvete para as crianças aniversariantes de cada mês. Apenas 4 anos após o nascimento de Gwen, Amanda deu à luz seu segundo filho, um menino chamado Texas, que nasceu em maio de 2003. E, assim como sua irmã, ele era lembrado por ser um ótimo garotinho. Seguindo os passos da irmã, Texas decidiu entrar nos escoteiros e também frequentou o distrito escolar de Redwater. Amanda e seus 2 filhos eram conhecidos por serem uma família feliz e parecia que todos se davam muito bem. Mas nenhuma felicidade poderia salvar a família da tragédia que se aproximava. Uma tragédia que acabaria com a segurança deles, restando apenas cinzas e escombros. Era 11 de maio de 2000 e 11 Amanda, Gwen e Texas já estavam acomodados em casa para a noite, seguindo suas rotinas noturnas habituais de jantar, tomar banho, assistir televisão e, por fim, se preparar para dormir. Mas os acontecimentos daquela noite seriam bem diferentes. Era cerca de 3 da manhã. As crianças já estavam deitadas na cama, mas Amanda parece ainda estar acordada, de acordo com um relato do Texarkana Gazette. Às 3 da manhã, alguém bateu na porta da frente da família. Amanda foi até a porta e foi recebida por Rachel Pittman, de 17 anos. Rachel, velha amiga da família, costumava cuidar das crianças e foi recebida de braços abertos por Amanda, como já ocorrera antes. Rachel era vista pelas crianças Doss como uma irmã mais velha. Mas, infelizmente para a família, essa visita seria diferente das outras que Rachel fez ao longo dos anos. Rachel e Amanda haviam se tornado amigas da mulher, que nunca foi identificada pela polícia ou pela imprensa, sendo sempre chamada apenas de a mulher. Então, acho que a polícia escolheu mantê-la anônima por algum motivo. Para facilitar a compreensão da história, vamos chamá-la de Tânia. Não se sabe qual era a relação de Tânia com Rachel, mas Tânia era adulta e Rachel tinha só 17 anos. Tânia havia se mudado para outro estado 5 ou 6 meses antes, mas continuava em contato constante com Rachel. Relatórios disseram que Tânia já morou perto de Rachel e da família Doss, a poucas casas de distância no mesmo bairro. Tânia, Rachel e Amanda Doss eram conhecidas por serem amigas ou vizinhas próximas.
Elas costumavam se reunir na casa de Amanda Doss, bebendo, conversando e sendo amigas. Mas não demorou muito para que a escuridão começasse a se infiltrar. Rachel era considerada pela maioria das pessoas uma adolescente típica, mas à medida que foi crescendo, começou a mostrar sinais de ser um pouco diferente, por assim dizer. Eu digo isso porque, de acordo com Rachel, ela acreditava que Tanya queria acabar com a vida de Amanda. Mas Tanya afirma que nunca sugeriu nada desse tipo, nem tinha qualquer má intenção em relação a Amanda. As duas se davam bem e gostavam da companhia, mas para Rachel, a mensagem era clara. Na noite de 11 de maio, Rachel chegou à casa da Amanda por volta das 3h. Assim que Amanda a convidou para entrar, as duas se sentaram e conversaram por um tempo, falando sobre tudo e qualquer coisa. Embora Amanda tivesse mais do que o dobro da idade de Rachel, as duas eram grandes amigas e frequentemente confidenciavam uma à outra. Mas esse encontro em particular seria diferente de tudo o que Amanda poderia ter esperado. Após conversarem um tempo, Rachel se levantou e foi em direção à porta, sugerindo a Amanda que estava pronta para sair. Mas assim que chegou à porta, Rachel pegou uma faca que estava escondendo no cós da calça, se virou e correu em direção a Amanda. Ela tirou a vida de Amanda em questão de segundos, mas em algum momento durante a briga, Gwen e Texas acordaram, para ser totalmente sincero com você. Os detalhes de como as coisas aconteceram a partir desse ponto não são muito claros, mas parece que Gwen percebeu que algo estava errado e fugiu de medo. Em vez de ligar para a polícia, porém, Gwen pegou um telefone e ligou para os avós. A ligação foi incrivelmente confusa para os avós dela, já que Gwen aparentemente não disse nada que pudesse ser entendido. Os avós dela só ouviram gritos ao fundo da ligação, seguidos por Gwen chamando pela mãe, como qualquer bom avô faria. Os dois calçaram os sapatos e dirigiram rapidamente até a casa dos Doss. Ao se aproximarem da casa, ficaram boquiabertos, sem acreditar no que viam. A casa inteira estava em chamas e eles sabiam que sua filha e 2 netos estavam presos lá dentro. Eles estacionaram na garagem, saíram rapidamente e correram direto para o prédio em chamas. Eles encontraram Gwen caída no chão e a puxaram para fora do fogo. Ao fazerem isso, ambos os avós sofreram queimaduras graves, que os obrigaram a ser internados no hospital posteriormente. Apesar de salvarem Gwen das chamas, não acharam Amanda nem Texas. Infelizmente, à medida que o fogo aumentava, eles foram obrigados a admitir que ambos haviam partido. Os paramédicos chegaram ao local apenas alguns instantes depois. Os avós foram tratados pelos ferimentos e enviados ao hospital. Mas, ao examinarem Gwen, os paramédicos perceberam que já era tarde demais e ela havia partido. O incêndio continuou a se alastrar por horas depois disso, e só no dia seguinte o corpo de bombeiros conseguiu apagar as chamas, permitindo que investigadores analisassem a cena e tentassem determinar o ocorrido. Os detetives achavam que o incêndio foi causado por uma tomada elétrica com defeito, comum em incêndios residenciais. Mas, ao retirarem os restos carbonizados da família Doss dos escombros, perceberam que o que haviam encontrado era algo muito pior. Enquanto a polícia fazia o possível para juntar as evidências do local do incêndio, rapidamente perceberam que as coisas simplesmente não faziam sentido. Ao analisarem o incidente, os peritos descobriram uso de acelerante. Além disso, o corpo de Amanda parecia ser o ponto inicial do fogo. Para a polícia, eles sabiam que isso significava uma coisa: o incêndio não havia sido causado por algum tipo de curto-circuito elétrico, mas sim havia sido provocado intencionalmente. Os detetives passaram a crer que aquilo ocultava provas de assassinato. A polícia marcou entrevistas com a mídia local e divulgou suas descobertas, oferecendo recompensa de mais de $40 mil por informações que levassem à prisão do autor do crime. Mas, apesar de uma recompensa tão alta, nenhuma denúncia foi feita que levasse à captura do suspeito. A polícia passou semanas vasculhando cada centímetro da propriedade em busca de qualquer pista, mas repetidamente não encontraram nada. Mas após cerca de 3 semanas de buscas, uma denúncia foi feita por uma mulher que morava lá na Califórnia. A mulher, que nunca foi identificada, foi muito direta. Ela declarou ter certeza de que Rachel Pittman, a babá de 17 anos, era responsável pelo assassinato. Não sabemos por que ela acreditava ou tinha tanta certeza, mas de qualquer forma, a polícia não levou a denúncia a sério.
Agora, muitas pessoas podem ser rápidas em culpar os investigadores por isso, mas, na realidade, é preciso admitir que a denúncia parece bem estranha. Rachel era uma criança e amiga próxima da família. Mas, acima de tudo, como alguém na Califórnia teria informações tão pertinentes sobre um crime que foi cometido no Texas? Bem, com o passar das semanas, a polícia fez o possível para investigar quase todas as pistas que recebeu, mas nunca conseguiu conversar com Rachel. Os policiais consideraram a dica de baixa prioridade e preferiram investigar outros suspeitos. A polícia levaria 3 meses para se aproximar de localizar o responsável por esse desastre. Durante esse período, mais $100 mil foram adicionados à recompensa por informações. Em seguida, uma ligação mudaria totalmente o rumo do caso. Com o tempo, parecia que Rachel começava a tomar consciência. O passado sempre encontra uma maneira de te alcançar, e para Rachel, a culpa estava se tornando mais do que ela podia suportar. Um dia, Rachel estava na casa de sua mãe. Não sabemos os detalhes da conversa delas, mas a mãe de Rachel percebeu que algo a estava incomodando. Depois de conversarem por alguns minutos, Rachel finalmente se abriu e confessou o que havia acontecido. Ela contou tudo para sua mãe. Rachel confessou o crime, mas é aqui que tudo fica inacreditável. O instinto de uma mãe é quase sempre proteger seus filhos, mas neste caso, a mãe de Rachel não pôde fazer isso. Ela sabia da gravidade da situação e, sem hesitar, chamou a polícia. O policial que atendeu a ligação lembra que a mãe de Rachel estava tomada pela dor, chorando enquanto revelava o que sua filha havia confessado. Curiosamente, ao enviar uma denúncia como essa, a mãe de Rachel teria direito a receber a recompensa de $140 mil que havia sido estabelecida, mas ela chegou ao ponto de recusar o dinheiro. Agora, eu não sei nada sobre o tipo de pessoa que é a mãe de Rachel, mas esse ato por si só prova que ela devia ser uma pessoa de caráter. É muito dinheiro para simplesmente recusar. Logo após, os detetives chegaram e Rachel se entregou sem resistência, mas o mais importante foi o que ela revelou depois. Isso realmente diferencia esse caso, porque pegou os investigadores de surpresa e revelou um novo aspecto da história que ninguém esperava. Quando Rachel estava sob custódia policial, revelou todos os detalhes do que aconteceu naquele dia. Em 2011, ela explicou que estava conversando com Tanya e que Tanya havia pedido para ela tirar a vida de Amanda. Rachel disse que Tanya pediu para ela matar Amanda, mas deveria fazer isso quando as crianças não estivessem em casa, para não envolvê-las no crime. Rachel afirma que o pedido de Tanya parecia urgente, e quanto mais elas conversavam, mais Rachel sentia que esse crime era uma situação de agora ou nunca. Assim, ela decidiu seguir em frente com o crime sem esperar as crianças saírem, resultando na morte de toda a família. Embora isso explique a maior parte da história, não explica um detalhe importante. Se Rachel apenas tirou a vida da família, então como o incêndio começou? Bem, todo o crime foi premeditado do começo ao fim. Rachel sabia que, se eliminasse toda a família, era quase certo que deixaria algum tipo de evidência para trás. Mesmo tentando evitar a caminho da casa da família, ela pegou uma garrafa de refrigerante de 2 litros e encheu com gasolina. Depois de cometer a parte mais horrível do crime, ela pegou a garrafa, jogou combustível nas vítimas e então incendiou a casa, eliminando quase todos os vestígios de evidência que pudesse ter deixado. Mas há um aspecto do crime que Rachel não previu. Durante a briga, ela acidentalmente se cortou com a faca que estava usando para cometer o ataque, causando um ferimento bastante sério em seu braço. Após incendiar a casa, ela voltou correndo para se limpar antes que notassem. Ela fez tudo isso sem que ninguém jamais percebesse que ela sequer tinha saído de casa em primeiro lugar. Mas em meio à confusão, Raquel pulou a cerca da propriedade dos Doss, foi se limpar em casa e depois correu de volta para lá, para limpar quaisquer impressões digitais ou evidências que ela pudesse ter deixado para trás novamente sem ser notada por ninguém. Assim que chegou em casa, Raquel tirou a roupa e a queimou no quintal, junto com os sapatos. Ela ainda quebrou em 20 pedaços a faca usada naquela noite. Espalhou o metal na floresta atrás de casa e queimou o cabo na mesma fogueira onde queimou as roupas. A polícia conseguiu recuperar a maioria dos pedaços da faca que Rachel havia espalhado na floresta, mas nada mais foi encontrado. Durante a conversa com os investigadores, eles perceberam que havia mais nessa história do que parecia.
A polícia focou na parte do álibi de Rachel em que ela cita Tanya, pedindo para ela cometer o crime. A polícia localizou Tanya e ouviu sua versão dos acontecimentos, e logo descobriram que Tanya não tinha nenhuma má vontade em relação à família Doss e os considerava amigos próximos. Mas se isso é verdade, então por que Rachel mentiu? Bem, ela não mentiu, mais ou menos. Quando alguém comete um crime tão grave, a polícia costuma encaminhar a pessoa para avaliação de saúde mental para verificar possíveis transtornos. No caso de Rachel, os investigadores ficaram surpresos com os relatórios que receberam de várias investigações psiquiátricas. Um dos profissionais acreditava que Rachel sofria de uma forma de esquizofrenia paranoide. Eles acreditavam que, de certa forma, Rachel estava dizendo a verdade sobre Tanya. Veja, Rachel realmente acreditava que Tanya havia pedido para ela eliminar Amanda Doss, mas isso simplesmente não aconteceu. De acordo com o psiquiatra, a conversa que Rachel teve com Tanya não passava de um delírio distorcido. Embora as duas tenham conversado pouco antes de Amanda perder a vida, o conteúdo da discussão não tinha nada a ver com Rachel tirar a vida de Amanda. O psiquiatra acredita que a própria mente de Rachel foi capaz de transformar uma conversa comum em um pedido de assassinato. Isso inocentou Tanya de envolvimento, mas muitos ainda questionam se Rachel também foi inocentada. Rachel cometeu o crime, mas se não estava em pleno juízo, ela poderia ser realmente responsabilizada por essa tragédia? Bem, de acordo com um psiquiatra, Rachel sabia que o que ela estava fazendo era moralmente errado. Ela sabia que tirar a vida de alguém era bem ruim. Ela aproveitou todas as chances para esconder seu envolvimento, o que provou isso. Mas o médico acredita que Rachel sentiu que era sua única opção e, em essência, era a coisa certa a fazer, por qualquer motivo. Um segundo psiquiatra opinou e disse que Rachel sabia que suas ações eram erradas, mas que ela foi influenciada por declarações feitas na televisão, em outdoors e até mesmo em conversas que não a envolviam. Rachel viu significados ocultos nessas fontes e acreditou que o universo a orientava, então fez isso. Em entrevista, Rachel contou que ouvia cobras falando com ela, acreditando serem demônios, e dizia também ver fantasmas. Mais tarde, ela mencionou ter encontrado uma nuvem rosa que acreditava abrigar as almas de suas 3 vítimas. Os médicos afirmaram que Rachel só decidiu se entregar depois que fez um compromisso mais profundo com sua religião, presumivelmente numa tentativa de afastar esses chamados demônios. Como era de se esperar, a defesa de Rachel queria alegar insanidade. E se os médicos estiverem certos, quem poderia culpá-los? Rachel mostrou sinais claros de doença mental, e o crime parece ter ocorrido enquanto ela enfrentava sérios problemas mentais. Mas no final, por razões que eu simplesmente não consigo entender, Rachel decidiu se declarar culpada das acusações feitas contra ela. Devido à idade, Rachel foi levada a um centro de detenção juvenil, mas infelizmente sua situação só piorou depois disso. O comportamento dela na prisão preocupou a equipe do centro correcional. Eles dizem que ela desenvolveu uma espécie de culto entre os outros detentos e que era muito desrespeitosa com os funcionários. Ela costumava falar com seus amigos e seguidores sobre o perdão de Deus, mas fazia isso de uma maneira distorcida e deturpada. Embora ela aparentasse ser uma pessoa calma e controlada, a menor menção de que tivesse feito algo errado fazia com que ela se tornasse fria e distante. Desde que foi presa, o comportamento de Rachel tem sido realmente terrível. As notícias sobre Rachel na prisão cessaram em 2012, mas nesse ano ela iniciou várias brigas com inimigos. Rachel tentou fugir da cela. Ela quebrou o dente de uma detenta e colocou papel na fechadura da porta da cela para poder abri-la quando quisesse. Foi flagrada planejando atacar outra detenta e, certa vez, fugiu da cela e circulou livremente pela prisão. Ela pegou a lâmina de um apontador, mas em vez de atacar alguém, cortou o próprio cabelo para evitar que o usassem contra ela numa briga. Todos na prisão acham que Rachel precisa de intervenção médica para ter chance de melhorar. Mas até agora, não houve nenhuma informação sobre se isso será obrigatório ou não, pelo menos por enquanto. Ela agora está detida em uma prisão feminina para adultos no Texas, mas até onde sabemos, ela ainda não apresentou sinais de melhora. Ela deve estar elegível para liberdade condicional depois de passar mais 19 anos atrás das grades.
Mas, a menos que ela receba a ajuda psicológica de que precisa, provavelmente nem preciso dizer que Rachel nunca mais verá a luz do dia. Quando é o melhor momento para oficializar um relacionamento? Para alguns, isso ocorre ao apresentar o parceiro à família e amigos. Para outros, ao morar juntos ou fazer grandes mudanças. Lily James, de 21 anos, também estava em um relacionamento de 5 semanas com um colega, mas não deu certo e eles seguiram caminhos diferentes. Mas dias depois, quando o corpo sem vida de Lily foi encontrado exatamente no local onde ela trabalhava, todos ficaram chocados, confusos e apavorados. O que havia acontecido? Quem fez isso com Lily? Onde estava o autor do crime? Bem, assim que a investigação começou, detalhes sombrios e desconcertantes vieram à tona. O caso de Lily James é muito recente, tendo ocorrido apenas no ano passado. Mas isso não muda que foi aterrorizante e fez pessoas do mundo todo questionarem se seus locais de trabalho eram realmente seguros. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se você é novo aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts. Eu posto novos documentários de crimes reais toda semana, sem enrolação, sem drama desnecessário, só crime real. Então, se você gosta disso, aperte o botão de inscrever-se. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Lily James nasceu em 21 de maio de 2002, filha de Jamie e Peta James, em Saint Souci, Nova Gales do Sul. Lily tinha um irmão mais novo chamado Max, e Saint Souci era uma área residencial pitoresca e charmosa, com várias praias ao redor de um terreno realmente bonito. Esse foi o subúrbio onde Lily nasceu, e ela se adaptou perfeitamente à cidade. Assim como Saint Souci, Lily era vibrante, energética, independente e chamava a atenção. Ela estudou na escola anglicana Dane Bank para meninas, formando-se em 2020. Ao escolher a graduação, Lily já sabia o que queria. Matriculou-se na Universidade de Tecnologia de Sydney e estudou negócios esportivos. Lily adorava estar ocupada e amava esportes, dançar, se apresentar e passar tempo com família e amigos. Além disso, ela era treinadora de polo aquático na escola da Catedral de Santo André, esporte tradicional na família James. O pai de Lily era treinador de polo aquático e ela queria seguir seus passos. Lily amava esse trabalho e, segundo os alunos, eles também adoravam sua treinadora de polo aquático. Mas Lily nunca poderia imaginar que esse emprego dos sonhos seria também o seu último. Enquanto treinava na escola Catedral de Santo André, Lily conheceu várias pessoas diferentes, mas um rosto em particular chamou sua atenção. Paul Faison. Paul era doce e encantador à sua maneira, mas a família de Paul podia ser descrita em uma palavra: rica. Os pais de Paul eram influentes no mundo corporativo e tinham uma vida privilegiada. Mesmo com empregos exigentes e horários malucos, os pais de Paul lhe davam todo o amor e atenção necessários. Paul era o xodó dos pais e era considerado um cara tranquilo, calmo e, no geral, divertido. Em 2015, Paul foi estudar na escola Catedral de Santo André. Depois, tornou-se capitão de esportes e líder na escola, além de treinador de cricket e hóquei e coordenador de atividades extracurriculares na escola Catedral de Santo André. Ele também foi treinador de hóquei no Colégio de São Vicente, em Potts Point. E se isso não fosse suficiente, Paulo também estava matriculado em um programa de mestrado em ensino e tinha esperanças de se tornar professor de educação física. Nem preciso dizer que, assim como Lilian, Paulo era um cara muito ocupado. Na época, Paulo vivia em uma casa geminada com mais 3 pessoas, segundo seus colegas. Paulo era uma pessoa quieta, não interagia com muitas pessoas e, na maior parte do tempo, ficava na dele. Paulo e Lilian se conheceram em St. Andrews e, de amigos, rapidamente passaram a ter um envolvimento romântico. Em setembro de 2023, de acordo com os amigos de Lilian, ela não queria nada sério e só estava procurando alguns encontros casuais. Aparentemente, Paulo também estava na mesma sintonia. O relacionamento de Lilian e Paulo também era secreto no começo, já que Lilian não queria que rumores se espalhassem na escola. É seguro dizer que um romance sem compromisso não seria uma boa imagem para uma escola cristã, caso se tornasse público.
Mas os amigos de Paulo e Lillian já sabiam do relacionamento deles agora. O relacionamento de Lillian e Paulo não era sério de forma alguma, eles só estavam namorando há cerca de 5 semanas antes. Lillian decidiu terminar tudo. Agora nós não sabemos ao certo por que Lillian terminou. Mas rumores começaram a circular, dizendo que Paulo poderia ser controlador, e Lillian não gostava disso. Gostaria de dizer que Paulo lidou bem com o término, e à primeira vista, realmente lidou sem ser violento. Nem tentou convencer Lillian a voltar com ele, mas Paulo, com seu ego frágil, estava furioso por dentro. Paulo não acreditava que Lillian terminara com ele. Como conquistador, nunca teve problemas com mulheres, então o fim com Lillian o surpreendeu. Bem, isso não era algo com que ele estivesse acostumado, mas também não estava acostumado a ex-namoradas desaparecerem. Mas foi exatamente isso que aconteceu poucos dias depois do término deles. Lillian sumiu. Em 25 de outubro de 2023, Lillian passou a manhã com os pais, tomando café, conversando e vendo televisão. E então ela saiu para seu turno de treinadora na Escola Catedral de Santo André. Naquele período, a Escola Santo André realizava exames importantes no ginásio, com mesas preparadas para os alunos do dia seguinte. Esses exames alteraram um pouco o horário da Lili, mas ainda assim esperavam que ela chegasse em casa por volta do horário de sempre, mas ela não chegou. Os pais dela esperaram horas para ela aparecer, mas não ouviram uma única palavra dela. Tentaram ligar, mandar mensagens, qualquer coisa, mas não conseguiram resposta. Isso era incomum e inesperado para a Lili. Sem opções, seus pais registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Boletim de ocorrência de desaparecimento era sempre alarmante para a polícia. Mas eles receberam um telefonema muito mais alarmante apenas algumas horas depois, um que os colocou imediatamente em ação. Veja. A pessoa que ligou informou a polícia que deveriam ir a St. Andrews, pois aparentemente havia um corpo no banheiro do ginásio. O pai de Lily, Jamie, também recebeu uma mensagem da própria filha ao mesmo tempo. Aliviado, mas ainda preocupado, Jamie conferiu a mensagem que dizia: "Venha para a escola, problema." Jamie ficou alerta, pois, além da mensagem ser vaga e alarmante, não era o jeito de Lily falar. Mesmo assim, respondeu perguntando se ela estava bem. E ele foi até a escola, mas não podia acreditar no que viu. Ao entrar, vi carros de polícia, luzes vermelhas e azuis, fitas de crime e policiais espalhados na entrada da escola. Jamie, ansioso, queria buscar a filha e levá-la para casa, achando que esse era o problema mencionado por Lily e que ela precisava de uma carona. Quando os policiais puxaram Jamie de lado, ele sabia que sua vida mudaria para sempre. Veja. Investigadores receberam uma ligação anônima e foram à escola antes de Jamie perceber o ocorrido. E o que eles viram foi uma cena que só poderia ser imaginada nos pesadelos de alguém. No banheiro do ginásio foi encontrado o corpo de uma mulher de pouco mais de 20 anos, com graves ferimentos no rosto, segundo a polícia. A mulher havia sido brutalmente espancada, e a cena no banheiro mostrava uma luta intensa. Tragicamente, a mulher foi imediatamente identificada como Lily James, de 21 anos. O mais doloroso é que foi um amigo da família quem reconheceu o corpo de Lily. E é impossível imaginar o que deve ter passado pela cabeça dessa pessoa. Ver alguém tão próximo naquele estado é inimaginável. Os pais de Lily pareciam ter a vida parada. Jamie não acreditava no que ouvia ao chegar para buscar a filha e levá-la para casa. Mas agora sua amada, gentil e brilhante garotinha estava deitada sem vida no chão frio do banheiro. A família James foi atingida por uma dor profunda e um horror inimaginável, pois sua noite tranquila agora havia tomado um rumo sombrio e trágico. Esse caso foi manchete de capa para todos em Nova Gales do Sul. Normalmente, crimes em áreas remotas, escuras e pouco frequentadas são compreensíveis, mas em uma escola de grande prestígio, isso era inédito. Surpreendentemente, não havia segurança noturno na escola, o que é inacreditável para uma escola particular tão cara. Você imaginaria uma escola com 1.450 alunos e taxas absurdamente altas entre 23 e 41 mil dólares por ano por aluno poderia pagar por seguranças noturnos? Mas após o trágico falecimento de Lily, uma investigação foi iniciada imediatamente, mas os investigadores não precisaram se esforçar muito para descobrir quem tirou a vida de Lily. Um nome sempre aparecia nas conversas com a família e amigos de Lily, ainda abalados com sua morte repentina.
era ninguém menos que o ex-caso de Lili, Paulo Tyson. A suspeita da polícia aumentou ao saber que o casal havia terminado dias antes, e agora os detetives precisavam encontrar Paulo. Mas onde ele estava? É aqui que as câmeras de segurança no ginásio e ao redor da cidade se mostraram úteis, com a escola isolada para a investigação. Os responsáveis de Santo André avisaram por e-mail que a escola ficaria fechada até o fim da semana devido a um incidente crítico. As provas foram transferidas para outros prédios e toda Sanssouci ficou apreensiva com a morte de Lili enquanto tentavam entender o ocorrido. Os investigadores assistiram às imagens das câmeras do ginásio da escola e o que viram os assombrou para sempre. As imagens são conhecidas por mostrarem os últimos momentos de Lili antes de sua morte. E o que é ainda mais alarmante é que um homem, possivelmente o autor do crime, foi visto seguindo Lili. No dia 25 de outubro, Lili passou o dia treinando alunos e por volta das 19 horas foi vista indo ao banheiro do ginásio. Pouco depois, um homem foi visto andando atrás dela, entrando no mesmo banheiro e passou-se 1 hora sem nenhum outro movimento. Mas então, o homem saiu. Mas Lili não saiu. Você provavelmente já adivinhou quem era esse homem. Bem, os detetives também, e não era ninguém menos que Paulo. A pessoa com quem Lili tinha um romance e de quem se separou há poucos dias aparentemente a levou ao fim. Os investigadores tinham um monte de perguntas naquele momento como: por que Paulo fez isso? Foi premeditado? Havia algo mais por trás da raiva de Paulo, mas a polícia tinha pouco tempo. Precisava encontrá-lo rápido e obter respostas. Enquanto buscavam por Paulo, os investigadores receberam informações sobre seu último paradeiro. Você pode se perguntar: como assim? Lembra da ligação anônima aos detetives e da mensagem aos pais de Lívia pelo telefone dela? Tudo foi feito pelo Paulo. Os analistas rastrearam a ligação até a reserva Diamond Bay, uma trilha com penhascos perigosos e vistas impressionantes para os oceanos azuis da região. Mas o que o Paulo estava fazendo lá? Não sabemos ao certo, mas câmeras de segurança mostraram aos investigadores os movimentos do Paulo naquela noite. Quando a polícia chegou à reserva Diamond Bay, em 26 de outubro, Paulo não foi encontrado. Eles então checaram as imagens de vigilância e logo acharam algo valioso. Em 25 de outubro, às 20h47, Paulo estacionou um Lexus prata perto da calçada, próximo à câmera. Às 21h04 saiu do carro e andou na direção oposta. Ele foi visto carregando uma bolsa e tinha uma expressão calma, o que é simplesmente assustador de ver depois de saber o que ele havia feito apenas 1 hora antes. 8 minutos depois, às 21h12, Paulo retornou ao carro de mãos vazias e ficou sentado nele parado até às 21h49. Depois, ele saiu dirigindo. Os investigadores sabiam que precisavam checar a área onde Paulo foi visto, e ao chegarem lá, havia uma lixeira de metal. Os detetives agiram conforme o planejado, revistaram a lixeira e recuperaram um martelo, pertences de Paulo, como AirPods e mochila. Após exame rápido, os detetives confirmaram que o martelo era a arma do crime, mas a polícia ainda procurava por Paulo. Enquanto isso, o Lexus prata de Paulo foi achado em estacionamento próximo. Os investigadores checaram as placas e constataram que Paulo alugou o carro e foi à escola Santo André na manhã de 25 de outubro. Paulo já tinha carro, então por que precisou alugar um para ir trabalhar no mesmo dia em que o corpo de Lilian foi achado no banheiro do ginásio? Bem, os detetives tiveram que se preocupar com isso depois, porque Paulo ainda não tinha sido encontrado. Será que ele fugiu para outra cidade, estava se escondendo ou voltou para a Holanda, considerando seu histórico de riqueza e privilégio? Isso não era impossível para Paulo. Os investigadores corriam contra o tempo para achá-lo, pois temiam que ele fugisse do que fez. Ele precisava ser interrogado e responsabilizado por seus crimes, mas nada preparou a polícia para o que Paulo reservava para eles. E isso mudaria todo o curso do caso, mas da pior maneira possível. Veja, em 28 de outubro de 2023, por volta da 1h da manhã, trabalhadores da construção civil viram algo flutuando perto das grandes rochas no Gap, local infame em Sydney, Austrália. Ele está localizado em South Head, nos subúrbios do leste de Sydney, e é conhecido como um local onde pessoas tiram suas vidas pulando do penhasco para o mar da Tasmânia.
Os investigadores ficaram apreensivos com a descoberta, já que o último local de Paul era a 5 minutos do Gap, na Diamond Reserve, às 9 horas. Os detetives iniciaram uma operação de resgate e usaram barcos e helicópteros para recuperar o que parecia ser o corpo de um homem. Mas não seria uma tarefa fácil. Veja, os ventos naquele dia estavam tão fortes que os helicópteros nem conseguiram chegar ao local com segurança, mesmo após várias tentativas, por causa das ondas agitadas e violentas. Ao meio-dia, com jet skis, o corpo foi recuperado e a área isolada para a investigação. Infelizmente, a polícia identificou o corpo como Paul Tyson, de 22 anos, pelos registros dentários. Paul teria chegado ao desfiladeiro por volta das 22h após matar Lily. Ele só avisou a polícia sobre o que fez horas depois, por volta das 23 horas. Após isso, acredita-se que ele se jogou do penhasco. No entanto, investigadores e outros continuavam a questionar o motivo. Por que Paulo recorreu a tanta brutalidade e violência? Bem, mesmo que Paulo não tivesse histórico de abuso ou qualquer acusação criminal, ele mostrou indícios do monstro que era quando perdia o controle. O caso de Lillian ganhou grande repercussão e também foi destaque no programa 60 Minutes Austrália. Nesse episódio, porém, uma ex-namorada de Paulo veio a público com um relato assustador, de acordo com a própria ex-namorada de Paulo, que preferiu permanecer anônima. Ele costumava se obcecar com o destino dela, as companhias e tudo relacionado. Em um momento, ela tentou terminar com Paulo, fazendo com que ele perdesse o controle e socasse uma árvore de raiva. Quando ela perguntou o motivo, Paulo respondeu: "Porque eu não posso socar a única coisa que eu quero." Isso já era um grande sinal de alerta, se não fosse assustador o bastante. Paulo começou a persegui-la após o incidente, chegando a ser visto espiando suas janelas. Ao perceber e gritar, a ex-namorada fez o pai correr atrás de Paulo com um taco de cricket para espantá-lo. Então fica bem claro que Paulo escondia algo muito monstruoso por trás de sua fachada atraente, e isso veio à tona quando ele percebeu que as coisas estavam fora do seu controle. Os detetives também investigaram se o ataque a Lillian foi premeditado ou não, e quando eles aprofundaram a investigação, a resposta estava bem diante deles. Lembra do martelo usado contra a Lillian? Os investigadores descobriram que Paulo o comprou em uma loja de ferragens perto de casa. Poucos dias antes do ataque a Lillian, que teria sido mais ou menos na mesma época, a Lillian terminou com ele. Além disso, o carro que ele alugou diz muito sobre o estado mental do Paulo. Segundo o psicólogo criminal Timothy Watson Monroe, Paulo estava lúcido ao alugar o carro. Comprou um martelo dias antes do ataque e depois tentou esconder as provas, pois tinha clara intenção de matar Lillian. Acredita-se que, quando a Lillian terminou com o Paulo, ele percebeu que não tinha mais controle sobre ela e quis se vingar dela em dobro. O Paulo era o tipo de pessoa que sempre conseguia o que queria, e quando a Lillian resistiu, ele percebeu que estava no seu limite. Mas lembre-se, tudo isso são suposições e especulações. Desconhecemos o que Paulo pensava antes do ataque, mas suas intenções e modo de pensar parecem claros. Mas pior ainda é mandar mensagem aos pais da Lillian para irem ao local onde a filha foi encontrada morta. Isso é uma crueldade diferente. Na minha opinião, é difícil não pensar que o Paulo fez isso para atormentar a família da Lillian, mas isso é só especulação. Mas se for verdade, então o Paulo é o pior tipo de maldade. Expor um pai preocupado e apavorado a uma cena tão horrível. Com a morte do Paulo, toda a esperança de esclarecer a trágica morte da Lillian acabou e a família James ficará despedaçada para sempre. Questionando o que deu errado. É o pior tipo de sentimento, não ter o culpado por perto nem para te dizer por que fez o que fez. Jaime, o pai da Lillian, continuou expressando sua dor, dizendo que nunca vai esquecer a fatídica noite de 25 de outubro enquanto viver. É tão trágico e de partir o coração ver a Peta e o Jaime desabando, lembrando da filha animada e cheia de vida que eles tinham. Peta, diagnosticada recentemente com melanoma nos 2 pulmões, enfrenta algo inimaginável. Além de não saber o que o futuro reserva, agora ela também precisa viver todos os dias sem ouvir a voz da Lily. Agora, além de lidar com esses terríveis problemas de saúde, ela também enfrenta uma montanha de luto e uma depressão compreensível. Todos sabemos que esses sentimentos podem agravar ainda mais a saúde de quem já está mal. O funeral de Lily ocorreu em 17 de novembro de 2023, com centenas de pessoas usando roupas coloridas e floridas para representá-la em seu melhor momento.
Todos lembraram de Lily como uma jovem vibrante cuja vida foi interrompida abruptamente. Jaime e Peta passam os dias relembrando Lily e as boas memórias com ela. Seja caminhando no parque, à beira-mar ou em casa, Lily está sempre presente. Seu pai, Jaime, vive com o coração pesado. É possível sentir o ódio que ele tem por Paulo, pois se recusa até a chamá-lo pelo nome, chamando-o apenas de monstro maligno. Mesmo que essa tristeza e raiva nunca desapareçam, a família James decidiu usar isso para o bem, e agora eles estão defendendo mais segurança nos relacionamentos. A questão é que Lily não precisava ter perdido a vida, isso nem precisa ser dito, mas o fato é que ela perdeu a vida literalmente sem motivo algum. Isso é o que mais dói nessa situação. Porque o ego frágil e a instabilidade emocional de um homem fizeram com que duas famílias ficassem com mais uma cadeira vazia à mesa do jantar. E isso simplesmente não está certo.